Olá, hoje eu quero falar um pouco com você sobre a ansiedade. Estamos vivendo dias, onde recebemos notícias, muitas vezes as mais terríveis possíveis, notícias essas que nos deixam ansiosos, nos deixam com medo. Em Mateus, no capítulo 6, o verso 25, Jesus diz assim: porque vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Você está ansioso, preocupado, com medo? A palavra ansiedade na língua grega, ela significa estrangulamento. A ansiedade, ela nos tira o oxigênio, corta o nosso fôlego e nos asfixia. A ansiedade, ela rouba a nossa força, ela embaça os nossos olhos, tirando de nós a perspectiva de um futuro. A ansiedade é um mal que atinge todas as pessoas, pobres, ricas, pessoas com estudo, pessoas analfabetas, homens, mulheres, crianças, todos são atingidos por esse mal chamado ansiedade. A pressão da vida moderna, a falta de comunicação no lar, o isolamento social, é o que a gente está experimentando, nesses dias aí por uma precaução, por uma segurança, mas isso nos angustia, isso nos deixa ansiosos. A ansiedade também pode vir por um tipo de isolamento espiritual, que é a falta de comunhão com Deus. Todas essas coisas abrem portas para a ansiedade. E Jesus, ele aqui nessa passagem, ele nos alerta a não vivemos ansiosos com respeito ao dia de amanhã, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. A Bíblia diz, basta um mal o seu próprio dia. Por que eu vou viver preocupado com o dia de amanhã? Ansioso, ficar com medo. Outro dia eu conversava com um amigo e ele me falou, me narrou uma situação de um outro conhecido dele. E quando soube dessa possível crise financeira que viria por conta do isolamento, do fechamento do comércio, pessoas perdendo emprego, e ele ouviu que ia faltar comida nos supermercados. Então ele foi ao banco e sacou toda a reserva que ele tinha na poupança. Ele tinha uns R$4.000 no banco, e ele sacou esse dinheiro e comprou tudo em mantimento. O medo de amanhã ou depois não ter comida para ele trazer para sua família. E muitas pessoas, queridos, estão vivendo assim hoje. Só que nós não temos o poder de administrar o futuro. Por isso nós não devemos sofrer por coisas que ainda estão para acontecer, se acontecerem. A ansiedade leva você a se preocupar, a ficar com medo de algo que talvez nem aconteça. Situações que não vão acontecer. A ansiedade, ela é incoerente, pois muitas vezes sofremos hoje por coisas que jamais vão acontecer. Olha que bobagem.
E se tivermos de enfrentar um problema, a ansiedade nos leva a sofrer 2 vezes. Porque se sofremos antes, quando o problema chegar, vamos sofrer de novo. 2 vezes. A ansiedade também pode ser compreendida como um ato de incredulidade, porque ficamos ansiosos e nós duvidamos que Deus é suficiente para nos guardar, para nos proteger, para cuidar da nossa vida. E olha só, querido, onde a ansiedade ela se instala, não há espaço para fé. Você pode dizer assim, mas eu estou ansioso, eu estou com medo, estou nervoso, mas eu tenho fé. Não, sua fé está sendo sufocada. A ansiedade está ocupando espaço no seu coração, esse espaço que deveria estar a sua fé em Deus. Jesus, ele nos ensina que a própria criação é um antídoto contra esse mal chamado ansiedade. Porque ele diz, olha os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros, mas Deus os alimenta, Deus cuida deles. Ele diz, os lírios do campo se vestem lindamente e eles não trabalham, eles não fiam. No entanto, diz a palavra, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. E o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas antes disso, antes de ficar ansiosos, nós devemos abrir o nosso coração, colocar diante de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Pedro diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Ele diz por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de você. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7. O salmista Davi também nos ensina a receita para a cura da ansiedade. Ele diz que nós devemos nos agradar de Deus, sabendo que Ele é poderoso para satisfazer os desejos do nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmos 37, o versículo 4. Temos que ter coragem e entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, descansar nele, sabendo que Ele tudo vai fazer por nós. Tudo. O mesmo Deus que está na sala de comando do universo, Ele também dirige a nossa vida. Nossas crises não vão nos pegar de surpresa, queridos, porque nós temos um Deus que se antecede a todas as coisas. Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo que nós as apresentemos a Ele. E Ele diz que nós valemos mais do que os pássaros. Nós temos mais valor do que os lírios do campo. Ele jamais vai desistir de você. A palavra diz, aquele que começou a boa obra em você, Ele vai aperfeiçoá-la até o final. E veja só, se Ele, nosso Deus, o Criador de todas as coisas, se Ele nos permite passar por situações difíceis, isso não significa ausência de amor e nem a falta de cuidado da parte dele, mas uma ação até mesmo pedagógica da parte do nosso Deus,
para esculpir em nós, moldar em nós o caráter de Jesus Cristo. Deus está trabalhando em nós, nos transformando de glória em glória, para que a gente possa refletir a imagem do seu Filho. Todas as coisas que nos vêm são trabalhadas pela providência divina para o nosso bem último e maior. Deus abençoe a sua vida. Eu oro ao Senhor para que Ele guarde o seu coração, guarde a sua mente, para que nenhum sentimento de ansiedade venha tirar a sua paz. Deus abençoe você, abençoe a sua família, em nome de Jesus.